Bom dia, turma, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de História e o assunto é a unidade 4, Antes da América, Povoamento e Civilização. O tema 1, Tese sobre a chegada dos seres humanos à América, e o tema 2, Os mais antigos habitantes do Brasil. Bem, essa unidade 4, ela trata dos povos que habitavam a América antes da chegada dos europeus e também serão abordadas as principais teses sobre a chegada dos seres humanos à América e a forma de vida dos primeiros americanos. A gente vai iniciar a aula com essa pintura, que representa o mito de origem do povo maia, presente no livro Paul Vu, do século XVI. Esse mito maia tem semelhança e diferença como a maior parte da mitologia que gira em torno das explicações acerca dos processos de criação do ser humano. O mito atribui a criação às divindades e a diferença é que a mitologia judaico-cristã, ou mesmo a islâmica, por exemplo, atribui a origem a um único Deus. A crença dos maias em vários deuses é a principal característica, que a imagem nos mostra. Eles devem identificar de que maneira o pintor mexicano Diego Rivera diferenciou os seres humanos, os animais e os deuses. Então a gente observa na imagem que enquanto os deuses são coloridos, trajam roupas e adereços, os humanos são representados com apenas uma cor, sem forma e praticamente sem vida. O artista pretendia evidenciar os papéis que os deuses desempenhavam na cultura maia. E é possível também fazer um paralelo com outras civilizações estudadas, como os egípcios. O tema 1. Tese sobre a chegada dos seres humanos à América. Os primeiros habitantes da América não eram autóctones, ou seja, eles eram originários do continente. E a população ameríndia, como vem população ameríndia, eles procuravam explicar suas origens por meio de mitos, como fizeram as demais civilizações humanas. Já a tese do Estreito de Bering, a maioria dos estudiosos eles acreditam que as terras americanas eles começaram a ser povoadas há 14 mil anos, quando os primeiros grupos humanos, vindo da Ásia, atravessaram o Estreito de Bering entre a Sibéria, na atual Rússia, e o Alasca, nos Estados Unidos. Então, segundo cientistas, os movimentos migratórios que levaram ao povoamento da América foram motivados pela necessidade de novas fontes de alimentos, em que se destacava a caça de animais da megafauna americana hoje extinto. O sítio de Clovis. A hipótese é de que a maioria dos povos ameríndios se originou durante essa onda migratória, e fundamenta-se na existência de uma grande quantidade de sítios arqueológicos datados de 12 mil a 10 mil anos atrás. Então, os objetos encontrados no sítio arqueológico de Clovis, eles foram considerados por muito tempo os mais antigos já descobertos no continente americano. Entre os objetos encontrados, destacam-se as pontas de flechas, que provavelmente serviram como instrumento para a caça, e, sobretudo, para a sobrevivência dos seres humanos. E a gente tem uma imagem dessas pontas de flecha da cultura de Clovis, feita há cerca de 10 mil anos. Outras teorias sobre o povoamento da América. Bem, várias descobertas indicam que a presença humana na América pode ter sido anterior à cultura de Clovis. Diversas dúvidas existem, dentre elas, como eram as características dos primeiros povoamentos da América. Essa discussão surgiu porque encontraram crânios e ossários humanas com traços parecidos com os dos africanos. Porém, a hipótese mais considerada é de ter havido mais de uma rota que os seres humanos percorreram para chegar à América, como a gente pode ver no mapa, os caminhos do ser humano para a América. Então, esses traços vermelhos mostram que já passou pela África, pela Europa, Alasca, América do Norte, Oceania. Então, como viviam os primeiros americanos? Bem, desenvolveram modos diferentes de organizar a vida, econômica, política e social,
ocupando espaços geográficos e ambientes diversificados. Apesar dessas semelhanças, né, existem também as diferenças. E eles se organizavam em grupos bastante reduzidos. Diante da quantidade de flechas encontradas no sítio arqueológico de Clovis, sugere que esses habitantes eles eram caçadores de grandes animais mamíferos. Um grupo bastante reduzido, como eu já falei, eles praticavam a caça, a pesca e a coleta de vegetais para se alimentar e levavam uma vida nômade, ou seja, eles se deslocavam em busca de alimentos. O tema 2, os mais antigos habitantes do Brasil. Há pelo menos 12.000 anos, o território que hoje corresponde ao Brasil era ocupado por pequenos grupos de caçadores e coletores. O povoamento começou pelas faixas litorâneas, ribeirinhas e de planalto e é um ambiente muito diferente do atual. Então, descendentes de populações que chegaram à América por diferentes rotas, diversos especialistas eles defendem que o povoamento ele começou, como eu falei, pelas faixas litorâneas ribeirinhas e do planalto. O ambiente muito diferente do atual, as florestas elas eram reduzidas, predominava a vegetação rasteira, o clima era mais seco e frio, e a linha litorânea, né, a faixa litorânea, o nível do oceano era mais baixo. Eles viviam em habitações a céu aberto, em abrigos localizados abaixo de rochas ou em cavernas. Eles faziam pinturas. Essas pinturas representavam cenas da vida cotidiana, animais e pessoas. A agricultura, os agricultores desse período, eles plantavam milho, algodão, feijão. E após a descoberta da agricultura, diversos povos mantiveram a caça e a pesca como parte das atividades cotidianas. E aí a gente tem a formação de um sambaqui. E os sambaquis abrigavam populações numerosas que se expandiram e cresceram por quase 5.000 anos. E para os cientistas, os sambaquis são um exemplo do modo de vida sedentário, não relacionados à agricultura. E como eu estava falando, os cientistas, os sambaquis eram um exemplo de vida, não relacionados à agricultura, o que justifica a teoria de que não foi apenas a prática da agricultura que possibilitou a fixação de povos em determinadas regiões. Então a gente tem abaixo uma formação de um sambaqui. Então a construção de um sambaqui, ele podia ter finalidade funerária e ritualista ou também servir para demarcar o território. Os grupos mais populosos e de maior prestígio geralmente construíam sambaquis mais elevados que podiam chegar a 30 metros de altura. As técnicas de construção de barcos e de confecções de flechas e anzóis possibilitaram a pesca em rios, mares, de onde os sambaquis obtinham os recursos para a sua sobrevivência. E os mortos eram enterrados com alguns objetos demarcados por toras de madeira. Essa imagem que vocês estão vendo tem no livro de vocês, na página 15. Os povos da Lagoa Santa. Bem, no século XIX, foram feitas escavações na Gruta de Lagoa Santa, em Minas Gerais, e encontraram os fósseis de animais já extintos, machados, ossárias humanas, datadas como os mais antigos no território brasileiro. Porém, no século XX foram encontrados um crânio feminino de aproximadamente 11.500 anos. O crânio foi batizado de Luzia, que é como vocês estão vendo do lado esquerdo, e ganhou o apelido carinhoso de a primeira brasileira. Mas, após a análise do crânio de Luzia, é a conclusão de que ela apresentava traços faciais semelhantes aos dos africanos. Então, alguns pesquisadores eles já formularam uma nova hipótese, de que ela faria parte de outra onda migratória originária do centro-sul da Ásia, que teria entrado na América há cerca de 2.000 anos antes dos grupos de origem mongolóide. Então, todavia, estudos mais recentes também estão refutando essa última hipótese, de que esse crânio de Luzia ele é de origem do centro-sul da Ásia. Porém, em 2018,
no Museu Nacional do Rio de Janeiro, pegou fogo, era onde esse crânio de Luzia estava, e boa parte do seu acervo foi perdido. Porém, pesquisadores eles conseguiram identificar fragmentos dos fósseis de Luzia e puderam recuperar parcialmente, que é o fragmento do crânio de Luzia quando a gente está vendo do lado direito. Hipóteses de uma ocupação mais antiga. Na década de 70, escavações no Piauí levaram a descobertas de artefatos de pedra lascada e pedaços de carvão vegetal, e novas hipóteses surgiram. E aí a gente tem uma imagem, né, de uma pintura rupestre do Parque Nacional da Serra da Capivara, que é um importante sítio arqueológico que fica localizado no estado do Piauí, onde foram encontrados diversos vestígios, e tem lá diversos vestígios da presença humana na região, utensílios, ferramentas e outros objetos encontrados que ajudam a entender a vida humana e a sua relação com a natureza. E aí nós temos a cultura da cerâmica. Bem, a sofisticação da arte majorana indica que o povo que a produziu tinha um modo de vida sedentário e possuía uma organização social hierárquica e com alto grau de desenvolvimento tecnológico. Essa produção de cerâmica provavelmente teve início no atual território brasileiro, na mesma época em que começou o cultivo de alimentos e era exercido por mulheres. Então, essa decoração dessa escultura, decoração geométrica, a distribuição harmônica das cores, pressupõe que havia na sociedade na época dessa cerâmica, trabalhadores que teriam abandonado sua vida nômade, e aí eles acabaram se preocupando com essa decoração. Então eles acham que existiam trabalhadores especializados na arte da decoração. E os rituais de sepultamento eram bem detalhados, onde sugeriu que o povo majoara dedicava boa parte do seu cotidiano às atividades simbólicas como a arte e a religião. E então as cerimônias fúnebres eram ocasiões próprias para expressar mitos e crenças e para afirmar a relação de poder. Então, é provável que essa decoração, quanto mais poder a pessoa tivesse, quanto maior poder aquisitivo a pessoa tivesse, mais bonita era, mais decorada, mais detalhada era essa cerâmica feita. Então, assim, a gente viu que existem várias hipóteses, vários questionamentos. É o que a gente já está conversando na disciplina de filosofia. E a gente começa a ter também os questionamentos e hipóteses sobre o povoamento, sobre a nossa civilização. Então, qualquer dúvida, estamos finalizando a aula por aqui, qualquer dúvida, anota ou manda um e-mail ou escreve na plataforma Uno, que nós temos um fórum de dúvida, para a gente poder debater mais sobre o assunto. Até a próxima aula.